Ah, isso. Então, vamos lá. Bom, relembrando, né, a nossa aula, então a gente está no quê? Na avaliação clínica sistemática da criança, né? E agora, como eu tinha finalizado lá a aula passada, a gente estava falando do padrão respiratório da criança, né? Para quê? Para que a gente consiga interpretar os sinais e perceber se essa criança necessita de um suporte de oxigenação, se está tudo bem, né? Porque ela chega para nós com 7 dias. 7 dias é um tempo que pode aparecer algum problema respiratório que possa estar comprometendo a saúde dessa criança. Por quê? Ela acabou de nascer, fez aquela avaliação dentro do hospital. Estava tudo certo, estava tudo bem, mas ela pode depois apresentar alguns desconfortos respiratórios que a gente vai conseguir ver só nesse primeiro contato, que será quando? Depois de 7 dias para o teste do pezinho, né? Então, quando a gente faz essa avaliação inicial na criança, a gente observa o quê? O padrão respiratório. E o que é o padrão respiratório? Nada mais é do que a gente observar a frequência respiratória, quantas vezes ela vai inspirar, que é puxar o ar para oxigenar o pulmão, e quantas vezes ela vai expirar, que é jogar, o ato de jogar o ar para fora, tá? Que ela vai jogar o CO2 para fora. Então, a frequência respiratória nada mais é do que a quantidade de vezes em que ela realmente respira. Inspira e expira o ar. Inspira e expira o ar, tá? Esforço respiratório. Esforço respiratório, a gente tem que analisar o quê? Quando nós respiramos normalmente, nós praticamente não temos um esforço respiratório. É um padrão respiratório considerado normal. As incursões são feitas sem uma necessidade de um esforço além das pressões positivas e negativas que fazem com que o ar entre e saia do nosso pulmão sem grande esforço, tá? Então, o que a gente tem que observar? Principalmente se a criança está com dificuldade para colocar esse ar para dentro ou dificuldade para jogar esse ar para fora. Isso é muito importante. Então, a gente percebe aquela criança mais cansadinha, aquela criança que, quando respira, às vezes sai até um sonzinho diferenciado. Por quê? Porque a passagem do ar está encontrando alguma dificuldade. E isso é muito importante da gente observar. Por quê? A criança, se ela tem um esforço respiratório grande para poder manter a oxigenação dos seus tecidos, por um longo tempo, ela não vai conseguir. Isso é o caso de crianças que nascem com asma, isso é o caso de crianças que têm, às vezes, bronquite, é o caso de crianças que durante o parto podem ter aspirado de alguma forma, ou mecônio, que a gente vai ver o que é as fezes, ou líquido, ou durante esses 7 dias ela está com algum problema na amamentação e o leite pode, de alguma forma, ter entrado no buraquinho errado e começar a encharcar o pulmãozinho dela, gerando uma pneumonia aspirativa. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento para quando a gente faz essa avaliação do padrão respiratório. E, principalmente, o ritmo respiratório. Como assim, professor, o ritmo respiratório? Nós respiramos de forma contínua e com o ritmo sempre constante, tá? Então a gente não respira rápido e depois respira devagar e volta e respira rápido de novo e depois respira devagar. Tem que ter um ritmo. Lógico que a gente tem um ritmo. Se a gente faz um exercício, caminha mais rápido, esse ritmo aumenta, mas ainda continua constante. Então, o ritmo respiratório também é um indício de, muitas vezes, ou uma obstrução que possa estar ocorrendo nas vias aéreas, ou alguma massa, algum tumor que possa estar comprometendo os músculos respiratórios,
que são responsáveis para manter, para fazer com que esse ar entre e saia, ou até uma lesão neurológica, porque quem determina frequência e ritmo respiratório é o nosso sistema nervoso central, é ele que determina. Então, algum problema, tanto na frequência quanto no ritmo, pode ser um primeiro indício de uma lesão neurológica, que às vezes passou despercebido aonde? Na primeira avaliação, tá? Poliana, o que você perguntou? A bronquite pulmonar, ela é crônica, né? É sim. É uma doença crônica que tem que ser tratada inicialmente. Quando é criança, a gente tem uma grande índice de sucesso de conseguir reverter esse quadro, né? Mas se permanece por muito tempo, ela já vira uma lesão e aí é uma coisa que a criança vai carregar por muito tempo, tá bom? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Pode me parando aí, tá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, o esforço respiratório é a presença ou aumento do esforço durante o ciclo. Então, o que a gente tem que olhar? Os sinais de desconforto, como eu disse para vocês. Tá? Deixa eu adicionar aqui. Quem que me mandou o Ítalo? Deixa eu enviar um link do grupo para ele, ele entra. Parece que ele não está no grupo. Só um minutinho, meninos. Ítalo. Deixa eu copiar o link para ele entrar. Bom, então o que a gente consegue ver enquanto ele vai entrando? Retrações torácicas. Então a gente vê, sabe quando a gente respira e a parte do abdômen ele entra um pouquinho para dentro do tórax, que você vê que o abdômen contrai mesmo? São as retrações torácicas, tá? Uso de musculatura acessória, eu acho que eu mostrei para vocês na sala de aula. É aqui, ó, são esses músculos do pescoço. Então, quando a gente está com muita falta de ar, a gente faz um esforço grande e dá para ver a contração dos músculos do pescoço, que são que a gente chama de musculatura acessória da respiração, tá? Batimento de asa de nariz. Então, quando a gente está com muita falta de ar, a gente abre a asa do nariz para quê? Para tentar o máximo entrar de ar para dentro. Por quê? Porque tem alguma coisa que está obstruindo essa entrada de ar. E a ortopneia, que é o quê? Quando você começa a caminhar, aumenta o seu esforço respiratório, você começa a ter mais falta de ar ainda, tá? Então, é assim que a gente faz a análise do nosso esforço respiratório. Como eu disse, o ritmo respiratório, normalmente, ele não é regular, mas também não é tão discrepante, né? Como eu disse para vocês, ó, varia em profundidade e intervalos. Então, geralmente, qual que é o nosso ritmo respiratório padrão, tá? Nosso ritmo respiratório padrão, ele tem pausas respiratórias de mais ou menos 6 segundos, em crianças de até 3 meses, menores que 3 meses. Então, o que a gente vai observar? Olhar mesmo a criança sem roupinha, e cada vez que ela respirar e voltar, tem que ter essa pausa de 6 segundos. Então, você conta. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a média mais ou menos, tá?
Oi, Poliana, você levou seu filho de 4 anos no médico porque ele tem bronquite. E ele disse que esse quadro só pode ser avaliado a partir dos 6 anos. Ele tem 4? Para você dizer realmente se é uma bronquite ou não, realmente eles falam que tem que ser avaliado a partir dos 6 anos, mas a gente já começa a observar o desconforto na criança, né? E é bom você ficar atenta, principalmente como exercício, agora, essa época que tem muita poeira, quando realmente inflama essas vias aéreas, tá? Mas provavelmente os medicamentos para tratar a bronquite, eles são muito fortes para crianças abaixo de 6 anos. Por isso que às vezes eles esperam um pouquinho mais. Ah lá, ele já usa 2 bombinhas, né? Ele espera um pouquinho mais para fazer o diagnóstico de bronquite. Mas ele já tem o diagnóstico de asma ou alguma coisa assim? Pode abrir seu áudio para falar, viu, meu anjo? Se você preferir. Professora, Ah, ele tem bronquite que a pediatra disse, mas o médico hoje disse que para confirmar esse quadro, ele teria que fazer um exame. Aí ele me aham, explicou como, para me entender, para ficar mais fácil. Ele falou assim: esse exame só é feito quando a criança responde aos sinais da gente. Como assim? Ele falou assim: se eu falar para ele ficar quietinho, ele vai ficar para fazer esse exame. é, Se ele não ficar quietinho, não tem como fazer esse exame para dar o diagnóstico que realmente ele tem uma bronquite. Ele falou que, na verdade, é uma asma. Mas é. ele já usa o Plenil e ele usa o. Ai, gente, qual que é aquela bombinha que para de tossir? O Aerolim. Aerolim. É. Ele faz o uso dessas duas bombinhas. Aham. É, na realidade é para diagnosticar a bronquite. Da asma, provavelmente já há diagnóstico, porque já foi passado um tratamento de asma, né? Mas é o que você falou. A bronquite, ela é uma inflamação, né, do nosso tubo respiratório. Já a asma é uma contração muito intensa. Então, o calibre do tubo respiratório, ele diminui cada vez que ele tenta respirar. É como se a gente diminuísse o espaço por onde passa o ar. E a bombinha nada mais é do que manter, tirar essa contração involuntária dele para que o ar tente passar, tá? Mas deve ser isso aí mesmo. Realmente é um exame mais difícil porque ele tem que colaborar, porque do contrário o diagnóstico não fica tão nítido. Mas provavelmente ele já vem acompanhando com os sinais que você vai relatando e ele apresenta, a gente chega assim perto de um diagnóstico clínico que a gente chama, que é só observatório. Ele quer dar um diagnóstico com exames, né? Para poder confirmar e não falar besteira. Provavelmente é isso que ele quer, tá? Obrigada, De professora. nada. A frequência respiratória, como eu disse para vocês, é nada mais é do que a simetria da caixa torácica. Quando a gente respira, tem que contrair toda a caixa torácica, não pode ser só um lado, ou não pode ser só a parte de cima e a parte de baixo, não, ou ao contrário também, a parte de baixo e a de cima, não. Principalmente coloração da pele. Se a criança ela não está oxigenando direito, gente, a pele dela vai ficar roxa, vai ficar sem oxigênio, principalmente onde? Principalmente nas extremidades. Na boca a gente consegue observar bem, na ponta dos dedos, nos pezinhos, né? E observar também se essa caixa torácica, ela se abre completamente, se enche completamente e se esvazia, tá? Então, essa é as 3 partes mais importantes que a gente tem que observar quando a gente fala sobre frequência respiratória. E também fazer a nossa ausculta, né? Que a gente vai ouvir. O pulmão, ele é bilateral. Então, nós temos pulmão direito e pulmão esquerdo. Nós temos que escutar o som entrar e o som sair livremente, tanto de um pulmão quanto do outro, tá? Conseguir detectar presença de murmúrios vesiculares ou ruídos adventícios, que nada mais são, nós vamos ter uma aula específica disso, tá? Do que os sons que aparecem quando há algum problema.
Então, por exemplo, quando, no caso do seu filho que tem asma, se a gente pegar lá, durante uma crise, que ele está com grande dificuldade de entrada e saída do ar, a gente pegar o estetoscópio e ouvir, a gente vai escutar um barulho bem fininho, como se fosse o ar realmente com dificuldade. Então, vai fazer fim, fim, porque o ar está entrando num lugar extremamente difícil dele entrar. Então, ele acaba fazendo um barulho. Por isso que a gente consegue entender, quando a gente faz a ausculta, se a criança está com uma dificuldade respiratória, tá? Vamos lá para a próxima. A Kênia não está escutando a gente, é porque ela não habilitou o áudio dela. Vamos lá. Então, a gente fez essa anamnese, fez essa semiologia, que é a primeira avaliação, e aí a gente percebe uma disfunção respiratória. Como que a gente vai entender o que é uma disfunção respiratória? Então, existe a taquipneia, que nada mais é do que o aumento da frequência respiratória. Então, quando a gente perceber que o esforço respiratório da criança está muito grande, ela está utilizando musculatura acessória. Por quê? Ela está utilizando todas as armas que ela tem para colocar o ar para dentro. Aí a gente observa o batimento de asa de nariz. Então, a gente vê que o nariz está se abrindo como forma de tentar colocar mais ar para dentro. A coloração da pele já está acrocianose ou pálida, tá? Ou ela está extremamente cianótica, extremamente arroxeada, ou realmente já está num ponto tão crítico que a pele encontra-se em palidez, tá? E observamos também que a expansibilidade, ou ela está até normal, digamos assim, na tentativa de respirar, ou ela já tem uma hiperpneia. Então, ela já respira uma respiração mais curtinha. Ela já não consegue expandir tanto o pulmão, tá? Isso dificulta bastante. E quando a gente fizer a ausculta, o que a gente vai ouvir? Ruídos adventícios, que nada mais é de pequenos ruídos, não é uma respiração constante. Você não vai escutar o ar entrar. Você vai escutar alguns ruídos, como se fosse um ambiente sem oxigênio, e de vez em quando você escuta um barulhinho de ar entrando e de ar saindo com grande dificuldade. Isso é que a gente chama de ausculta de ruídos adventícios. Quando a gente for fazer a nossa aula prática, eu vou levar os sons para a gente conseguir identificar a diferença de um para o outro, tá? Bom, meninos, ó, só lembrando que no Zoom, nós temos 40 minutos de aula de graça, sem pagar, tá? E já foram 32 minutos. Daqui a pouco, o que vai acontecer? O Zoom ele vai cair, se fechar, eu vou mandar um outro link, a gente entra novamente na sala e continua assistindo a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, como que a gente observa? Olha aí, para vocês verem essa figura, tá? A apneia do sono, ela só ocorre durante o sono. E o que acontece? A pessoa, ela para por alguns segundos realmente de respirar. Mas quando ela está acordada, ela não tem nenhum tipo de apneia, tá? É somente durante o sono. Porque o nosso centro respiratório, que fica no nosso sistema nervoso central, que determina que a gente respire, ele, quando a gente tem um sono um pouco mais profundo, ele acaba se acionando, acaba assim, como se ele se desligasse por uns segundos. E isso não pode acontecer, tá? Por quê? Porque a gente fica sem respirar.
a gente entra em sofrimento respiratório, mas é diferente do que a gente apresenta no bebê. Então, tá vendo, ó, o peitinho ali? Ele acaba se afundando de tanta força que o bebê faz para poder respirar. Por quê? Provavelmente ele está apresentando alguma dificuldade, alguma resistência à entrada do ar para dentro do pulmão, tá? Então, como que a gente consegue avaliar? Ó, observa bem a criança. Então, o que que é? Cianose, nada mais é do que coloração azulada da pele, principalmente nos locais de fluxo sanguíneo mais lento. Aonde que são os locais de fluxo sanguíneo mais lento? Gente, onde é mais longe do coração, que são nas extremidades, seja elas as mãos, seja elas os pés, tá? Então, nós temos dois tipos de cianose. Pode ser a cianose periférica, que compromete somente a nossa circulação venosa, ela é mais leve, ela vai ter uma coloração realmente nas extremidades, não vai ser tão azulada, mas ela também pode ser de origem, central, tá? Que a gente chama do comprometimento da circulação arterial, certo? Ela já tem que ter uma tensão maior, porque ela pode ser classificada de moderada a grave, tá? Então, quando a falta de oxigenação é arterial, que é o sangue responsável por levar o oxigênio para todos os locais do corpo, aí o negócio é sério. Porque se é ela que é responsável pelo oxigênio de todo o corpo e ela não tem oxigênio, quer dizer que esse bebê vai entrar em sofrimento, tá? E por que que fica essa coloração azulada? Porque o nível de hemoglobina aumenta e o oxigênio arterial também não está presente ali. Por isso, a hemoglobina ela tem essa coloração em grandes quantidades, sem oxigênio, uma coloração, dá essa coloração azulada na pele. Então, qual que é o normal? A criança tem que estar com a saturação de oxigênio de 92% a 98%. Lógico que não somente a criança, tá? Nós também respeitamos essa regra de 92% a 98%. O que é? A saturação de oxigênio é a nossa capacidade de fazer a troca gasosa, de respirar o oxigênio e mandar para fora o CO2. Então, de 92% a 98% quer dizer o quê? Que nós estamos com a oxigenação de todos os tecidos responsáveis do nosso corpo com eficiência. Tudo que vai abaixo disso aí apresenta já problemas. Vocês podem perceber que provavelmente vocês escutaram muito isso para quem teve Covid. Ah, a saturação de oxigênio caiu para 90, caiu abaixo de 90, estava 80. E aí o que acontece? Quer dizer que a pessoa realmente não está oxigenando, ela não está respirando com eficiência, tá? E aqui, ó, nós temos um boletim que a gente faz, principalmente na nossa avaliação semiológica em hospitais e quando tem alguma clínica especializada em problemas respiratórios. Então, vamos lá. A gente avalia por grade. Então, quando a gente observa na criança o movimento respiratório do tórax do abdômen, ele está em sincronia. Então, tá com aquele ritmo legal. A retração costal inferior, que a gente chama, que é o esforço quando a criança contrai muito a caixa torácica, igual aquele bebezinho lá atrás que eu mostrei para vocês, para poder respirar. Ela está ausente ou ela é mínima. A retração external, que é esse osso grandão, vocês já devem ter visto com o Ari, esse osso grandão aqui, do tórax, quando ele afunda e volta com grande dificuldade, ou ele está ausente ao mínimo, o batimento da asa do nariz está ausente e a criança não apresenta nenhum som respiratório, nenhum gemido. Como eu disse para vocês, por exemplo, quem tem asma, a criança ela apresenta um som. A gente não faz som quando respira.
ela então a gente chama de gemido, que é o quê? Você escuta o barulho e a dificuldade da entrada do ar, tá? Ele pode ser classificado em grade 0, que a gente chama de normal, em grade 1, né, que é leve ou moderado, ou grade 3 a 2, e aí a gente vai somando isso aí. Se apresenta 0, se apresenta 1, 2 ou 3 sintomas, já é leve. 4, 5 ou 6 sintomas, moderado. De 7 a 10 é porque realmente é muito grave. Então, a gente usa como forma de avaliar esse boletim de Silverman-Anderson, tá? Isso tudo, gente, tem na sala de avaliação, vocês vão ter acesso fácil, não é necessário, assim, assustar, falar, nossa, vou ter que decorar tudo isso e nem nada, tá? Isso sempre vai ter na sala de avaliação para a gente conseguir ver melhor. Ó, se cair, tá para cair a qualquer momento. Eu vou mandar o novo link e vocês entram, tá bom? Outra forma avaliativa, o que que é? A parte circulatória, que engloba quem? Além de coloração, né, da pele, das extremidades, é o nosso ritmo cardíaco, né, se ele está em pleno funcionamento. Então, a avaliação do ictus cardíaco, ela é melhor realizada utilizando a ponta dos dedos, indicador e médio entre o externo e o mamilo esquerdo da linha hemiclavicular, no quarto ou quinto espaço intercostal. Então, a gente vai posicionar, ó, dá para ver o bebezinho aí? A gente vai posicionar o nosso estetoscópio. Para quê? Para que a gente consiga escutar o quê? O batimento cardíaco da criança. Para ver quantas vezes está batendo por minuto, se está num ritmo certo também. Ele tem que bater num ritmo normal. Se aparecer alguma disfunção, provavelmente ele tem algum problema cardíaco. E, além de tudo, a única forma da gente conseguir avaliar bem o batimento cardíaco no bebê, no recém-nascido, é através da ausculta ou da palpação desse mesmo local, tá? Nós, em adultos, a gente consegue tirar o pulso cardíaco e ver o ritmo cardíaco através do quê? Do nosso pescoço, lembra? Que é na nossa artéria, nas carótidas. Nós conseguimos avaliar no pulso, a gente consegue tirar o pulso dali. Já na criança não dá, ela é muito pequenininha. Então, por exemplo, o pulso radial que a gente tira na mão, ela só é sentida com clareza, né, por nós profissionais, em crianças a partir de 2 anos, acima de 2 anos. Antes disso, a gente não consegue ver. Por isso que no nosso ritmo cardíaco, a gente avalia realmente com o estetoscópio ou a palpação direto sobre o coração, tá bom? Bom,